Guarani, o Bugre, vem na tela. O elenco do Guarani para a temporada ainda não está fechado e a diretoria segue trabalhando para anunciar um pacote de reforços nos próximos dias. A intenção é fortalecer principalmente o sistema ofensivo do Bugre. Já apresentado, o ambidestro Iago pode servir como um coringa para Daniel Paulista montar o ataque do Guarani. Eu uso mais a minha esquerda, mas no caso eu uso também a minha direita, né? Eu venho aperfeiçoando bastante a minha direita e minha esquerda. Desde pequeno já eu sou ambidestro, né? Desde quando eu comecei na base do Paraná. Então é só aperfeiçoando. A diretoria deve oficializar em breve a contratação do atacante Lucas Venuto, ex-Santos, que chegou a ser integrado ao elenco, mas após sintomas gripais passou a treinar em casa e ainda vai ser anunciado como reforço. O meia Vitinho, emprestado pelo Red Bull Bragantino, e o ponta Ronald, vindo do Atlético Goianiense, também devem ser anunciados nos próximos dias. A diretoria também corre para renovar o contrato de alguns atletas que já estão no clube. Bruno Silva e Júlio César participaram do jogo-treino contra o Rio Claro e o volante Rodrigo Andrade deve seguir no brinco, já que a negociação dele com o exterior não vingou e o Vitória, detentor do passe do atleta, deve negociar o empréstimo com o Bugre. Vamos debater aqui o Guarani e também para falar do retorno do Rodrigo Andrade. Eu acho que o que aconteceu pode ser alguma coisa que aconteceu já no Guarani com o Todinho. Vocês se lembram do Todinho? Sim. O empresário achou que o Todinho estava extremamente valorizado, queria colocar o Todinho na Série A, não conseguiu. Voltou para o Guarani. Aceitou a proposta que o Guarani tinha oferecido. O Rodrigo Andrade, ele é agenciado pelo braço esportivo da Magno. E o Rodrigo Andrade tinha mercado fora do país e tal, pelo menos foi isso, né, que foi divulgado aí nos bastidores. Ou então na Série A, não conseguiu. E já apareceu com a camisa do Guarani lá em Sorocaba, onde o Guarani está fazendo a pré-temporada. Aliás, foi ele próprio, o Rodrigo Andrade, que colocou aí no seu Instagram, aí são imagens do Brinco de Ouro, né? O Guarani já está em Sorocaba fazendo a preparação para o Campeonato Paulista, estreia contra o São Paulo. Imagens de arquivo, mas o Guarani já está em Sorocaba. Então o Rodrigo Andrade está voltando. Eu entendi o que você colocou, tentando fazer um comparativo, mas com uma exceção. A conduta do empresário do Todinho não foi a conduta dos empresários do Rodrigo Andrade. Eu não ouvi nenhum empresário, Gaguinho, eu lembro que você combateu na época muito isso. Né? Não, porque nós vamos embora, porque aquela coisa toda. Isso faz parte do passado, estou falando lá do Todinho. O Rodrigo Andrade, ele negociou, não deu certo, tentou ir para fora e não aconteceu. Eu não ouvi em nenhum momento o empresário, nem o jogador desdenhar do Guarani. Em nenhum momento. E nem eu falei isso. Eu sei que você não falou, mas estou colocando isso claramente. E nem eu falei isso. Agora, porque ele sempre respeitou o Guarani. Só teve aquela confusão lá. Não deu certo. Troca de sopapos lá com... Só. Bidu. Com o Bidu. Aliás, é o seguinte. Ele está suspenso 4 partidas. Já cumpriu uma, que foi o derby, e tem mais 3 para cumprir. E agora... No caso do Bidu, o departamento jurídico entrou na parada, conseguiu converter para cestas básicas. E desta maneira o Bidu está apto para atuar. No caso do Rodrigo Andrade, ainda não. É um outro processo, apesar de que existe a jurisprudência, né? É o mesmo caso, se conseguiu com o Bidu, pode conseguir com o Rodrigo Andrade também. Vamos falar rapidamente da parte tática e da parte técnica. E eu achei que o Guarani nem ia contratar mais o cara, porque contratou um monte para a posição e voltou o Persson. Que bom que está montando um elenco forte. Ele tem bola para ser titular do Guarani. Agora o tempo vai dizer, Gleger. Só quero dizer exatamente isso. Ele chegou agora, nós estamos já no final do mês. Está fora de forma. Está fora de forma. Então, quer dizer, não vai começar. O campeonato já começa semana que vem, pô. Buscar o espaço. Entendeu? Então eu acho que ele, claro. E olha, outro detalhe, hein? O que disse o CH agora, o Guarani acho que também não estava esperando essa renovação, né? Porque isso aí foi uma espécie de renovação de contrato. E aí foi ao mercado e contratou volantes, renovou com o Persson, renovou com o Índio, tem o menino Pedro Acorce, tem o Bruno Silva, né? Então, quer dizer, tá cheio de volantes lá. E eu acho, Batista, que o Rodrigo Andrade
antes daquela contusão era o Rodrigo Andrade. Depois, ele voltou muito mal. Tentou ali, ajudou, legal, beleza, mas longe de ser aquele Rodrigo Andrade que nós vimos lá no início. Então, vai ter que correr atrás, vai ter que buscar novamente o espaço dele no time, até porque chegou contratações interessantes no setor. Eu concordo com o Gleger. Eu não sou contra a contratação, não. Não é isso que eu estou dizendo. É bom jogador, é oportunidade. Isso aí caiu no colo do Guarani. Não deu certo lá, ó. Vocês querem agora? Queremos, mas nessa condição. Agora ele vai ter que remar, Batista. Ele não é mais o Rodrigo Andrade de 2021. Agora, com os jogadores que chegaram, com o Persson pronto, ele vai ter que remar. Mas tem condição de ser titular do Guarani, sim. Eu falei da foto. A foto é essa aqui, ó, que está no Instagram do Rodrigo Andrade. Vai. Coloca aí a foto pra gente dar uma olhada. Aí. Mas isso aí é onde? Na CBF? Ah, não, isso é a porta do hotel. Essa aí é a porta do local, porque esse local aí, ele foi centro de treinamento na época da Copa do Mundo. De Senegal. Senegal, né? Senegal esteve aí. Conhece aí, Gleger? Conheço, então, já fiquei. Eu não sei quem muito bom esse hotel aí. Junto com ele, né? Provavelmente ou é um fã ou é um funcionário. Não, isso aí é o empresário dele. É o empresário dele? É, junto da parceiro lá com o Lucas Andrino, o pessoal da Magno. Esse aí é o Washington. O Washington. O Washington, então, está identificado. O Washington, empresário do Rodrigo Andrade, mas ele já está com a camisa... Já treinou lá, tá suadinho. Já treinou lá, tá suadão, né? Lá, suadaço. Tá suadaço, então, pegando forte lá, o preparador físico, então, já treinou com a camisa do Guarani. Agora, sobre o que falou aqui a nossa matéria, que o Guarani vai apresentar um pacotão de reforços. O Guarani já contratou aí, acho que 8 ou 9 até agora, pacotão de reforços. Quais são as posições carentes que vocês imaginam por posição que o Guarani vai apresentar? Olha, eu acredito que precisa de meia, né? Porque contratou apenas o Giovanni Augusto, né? Mais atacantes. Eu acho que o setor de meio de campo na meia, tá? Na época tinha Andrigo, tinha Regis, né? Hoje só tem o Giovanni Augusto, que na prática mesmo, ele não é um camisa 10, né? Ele pode jogar ali no setor, mas com características diferentes. Então eu acho que o Guarani precisa de meia e para a vaga do Lucão do break mesmo, só tem ele na referência. Então eu acho que nessas duas posições o Guarani ainda precisa de peças. Eu acho que precisa de atacante. Porque beirada ou centralizado? Beirada e centralizado, os dois. O Guarani terminou, essa molecada não dá conta não, tô queimando ninguém não, hein? Essa molecada pode acontecer, mas depender dos caras, e Lucão, Júlio César... Molecada, o que você está falando é Matheus Souza, Renanzinho, né? Esses caras que foram muito mal na Copa São Paulo, né? E o ano passado tiveram um monte de oportunidade e não pegaram no breu, Batista. Então, para mim, precisa de atacante e meia também.